Será que vale a pena investir na Santos Brasil? Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Santos Brasil. Será que vale a pena investir na Santos Brasil? Será que o preço está atrativo para investir agora na Santos Brasil? Será que ela está cara? Será que ela está barata? Será que ela tem potencial de crescimento ao longo dos anos? Se você está interessado em saber se vale a pena ou não vale a pena investir na Santos Brasil e quer conhecer um pouco mais sobre a empresa, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre a Santos Brasil. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente pensa em investir em alguma empresa é você saber o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro, onde que ela atua, qual setor que ela atua. E é isso que a gente vai entender agora nessa primeira parte aqui do vídeo. Primeira coisa que a gente vai saber, o que a empresa faz? A Santos Brasil ela foi fundada em 1997. Se a gente for parar para pensar, é uma empresa relativamente nova. Ela atua há 24 anos no segmento de operações portuárias. E ela hoje é a única empresa do país que presta serviço portuário com logística integrada. E o que é isso com logística integrada? O slogan dela é solução completa do porto ao e-commerce. Então hoje ela também atua com serviço de transporte de carga rodoviária e centros de distribuição. Então ela faz toda a parte de logística também. E atualmente a empresa ela é responsável por 16% de toda a movimentação de contêineres e cargas no Brasil. Então, beleza, o básico do básico você já entendeu. Ela atua no segmento de operações portuárias e ela também atua no segmento de logística e distribuição. Então, é do porto ao e-commerce. É isso basicamente que a empresa faz. Então, a gente vai agora nos aprofundar um pouquinho mais lá na empresa. A Santos Brasil hoje ela opera o maior terminal de contêineres da América Latina, que é o Tecon Santos, o terminal de contêineres de Santos. E outros dois terminais localizados em Vila do Conde, no Pará, e em Imbituba, Santa Catarina. Então vamos conhecer um pouquinho aqui do terminal de contêineres de Santos, que ela opera. Ele tem uma área de mais de 600 mil metros quadrados, ele é localizado no Porto de Santos e é um dos 3 mais eficientes do Brasil, sendo o único capaz de atender empresas nas 2 margens do porto. O desempenho dele é comparável aos melhores terminais europeus. E com essa unidade, a Santos Brasil ela já ampliou 9 vezes a produtividade do Porto de Santos desde 1997, resultado de mais de 3 bilhões de investimento em infraestrutura. E quais são os serviços que a Santos Brasil realiza nesse terminal de Santos? Serviço de armazenagem alfândega, cabotagem. Para quem não sabe, cabotagem é a movimentação de cargas entre portos do mesmo país. Além disso, ela também realiza cross-docking, que é sistema de distribuição no qual o produto que foi comprado pelo cliente ele é despachado para um centro de distribuição. E nesse centro, a mercadoria é expedida para o consumidor final de forma imediata. Então, isso agiliza bastante a distribuição dos produtos. Além disso, ela também faz desova para armazéns e caminhões, estufagem direta, estrutura para contêineres refrigerados, operação de etiquetagem e selagem, operação ferroviária e transbordo. Então você vê aí que realmente é um serviço completo. Ela faz do início ao fim. Então você viu aí algumas imagens do terminal de contêineres de Santos, o Tecon Santos, que é o maior da América Latina. Mas ela também tem o Tecon Vila do Conde, o terminal de contêineres Vila do Conde. Esse terminal, ele é um terminal fluvial de contêineres e cargas de projetos que aproveita a capacidade hidroviária da região. Ele fica localizado em Barcarena, no Pará, e é estrategicamente posicionado no Arco Norte. É uma região de grande expressividade nas exportações do país. Esse terminal ele também possui integração com hidrovias, ele também está próximo às principais rotas marítimas. E por esse motivo, esse terminal ele também recebe frequentes investimentos para expansão, modernização e capacitação dos seus funcionários. Os serviços realizados nesse terminal também contam com operação portuária, armazenagem, estrutura para contêiner refrigerado, depósito de contêineres vazios e apoio nas operações hidroviárias de balsas. E durante essa apresentação que eu fiz, você também viu algumas imagens aí
do terminal de Vila do Conde. E agora, por último, a gente vai ver o terminal de contêineres de Imbituba. E esse terminal de Imbituba é o terminal marítimo de contêineres com completa infraestrutura para realizar operações portuárias 24 horas por dia. Ele é estrategicamente localizado no sul do estado de Santa Catarina. Ele também tem fácil acesso ferroviário, rodoviário e marítimo. E ele é preparado para receber os maiores navios do mundo sem restrições físicas ou de navegação. E também oferece alguns serviços parecidos com os outros que a gente acabou de ver. E aí você viu também as imagens aí desse terminal de Imbituba. Então você viu aí que ela opera esses 3 terminais de contêineres: Santos, Vila do Conde e Imbituba. E além disso, conhecendo um pouquinho mais da empresa, você viu que ela tem esses 3 terminais de contêineres, mas além disso, como ela vai do porto ao e-commerce, ela também tem terminais de veículos, centros logísticos industriais aduaneiros, chamados CLIAs, centro de distribuição, transporte de cargas, logística in-house e terminais de carga geral. Então você vê aí que ela faz toda a parte logística do início ao fim, do porto ao e-commerce. Beleza, agora que você entendeu um pouco o que a empresa faz, a gente pode aprofundar um pouquinho mais lá na empresa. Então, qual é a estrutura societária? Quem são os maiores sócios? Quem são os maiores acionistas? E o maior acionista, com cerca de 23% das ações, é o Banco de Nova York. E o segundo maior acionista, com cerca de 17,3% das ações, é o PW237 Participações. E com relação a dividendo, Guilherme, será que a empresa paga dividendo? Será que não paga? Eu fui lá no Estatuto Social da empresa e busquei o que a empresa pretende fazer com o seu lucro, se ela pretende ou não distribuir dividendo para o acionista. E lá, no Estatuto Social da empresa, diz que a empresa pretende pagar um mínimo de 25% do seu lucro líquido. Então tá aí, a empresa pretende distribuir 25% do seu lucro líquido em forma de dividendo para seus acionistas. Bom, e agora que você já entendeu o que a empresa faz, quais são os principais acionistas, qual a estrutura societária da empresa, e com relação aos dividendos, que você já sabe que ela pretende pagar o mínimo de 25% do seu lucro líquido, eu quero mostrar como é que foram os resultados, como é que está sendo a história da empresa com relação ao seu faturamento, à receita, custos, ao lucro. E eu quero te mostrar essa imagem aqui agora, olha aí. Essa imagem aqui mostra o histórico lá desde 2008 da Santos Brasil com relação à receita líquida, a custos e ao lucro líquido. E aí você vai ver uma coisa interessante nessa empresa. Olha lá que o recorde de receita foi em 2013. Depois disso, a empresa teve uma queda nessa receita e ela não conseguiu se recuperar até hoje. A empresa ela ficou andando de lado ali, com a receita caindo um pouco, a receita subindo um pouco, os custos se mantendo ali mais ou menos na mesma proporção e o lucro líquido sempre patinando ali, muito ruim. E aí você está vendo uma receita e um lucro anual, você está vendo ano a ano. Quando a gente aproxima um pouco mais, a gente consegue ver aqui de forma trimestral. Então, olha aí, trimestralmente, o lucro da empresa. Então, a gente percebe que ela ficou andando de lado, o lucro subiu um pouquinho, depois ela entrava no prejuízo lá, desde 2016 para cá. Quando a gente chegou a partir ali do 4º trimestre de 2020, a gente percebe que o lucro começou a subir de forma muito forte. Então, foi 4º trimestre de 2020, 1º, 2º e 3º de 2021. Antes disso, ela dava lucro e depois voltava para o prejuízo. Agora ela conseguiu crescer bastante o lucro e teve um lucro bem expressivo nesses 3 últimos trimestres aí. Mas agora, antes de fazer comentários com relação ao lucro e à receita que não saía do lugar e agora começou a crescer, eu quero falar para vocês um pouco com relação aos riscos que a empresa tem. Antes da gente entrar na parte dos múltiplos, do preço, o que eu acho, se vale a pena, se não vale, se está cara, se está barata. Antes eu quero falar para vocês dos riscos. Sempre pense nos riscos antes de investir em alguma empresa. Então, quais são os riscos da Santos Brasil? Então, como risco, a gente pode identificar algumas coisas lá. Primeira coisa, no risco da Santos Brasil é concorrência, o aumento da concorrência na Santos Brasil. Outro risco seria quebra de contrato, a queda da demanda dos seus serviços. O outro risco seria que a demanda dos seus serviços depende do volume geral do comércio exterior brasileiro. E uma queda desse volume poderia afetar
a empresa também. Além disso, outro risco é, se ela pretende investir para continuar crescendo, pode ser que a companhia não consiga implementar com sucesso esse seu crescimento que ela esperava, ela aumenta seus investimentos e sua dívida para continuar crescendo e não consegue implementar com sucesso essa sua estratégia de crescimento. Então, aí são alguns riscos que a gente vê na empresa. E agora eu quero comentar com vocês algumas características, múltiplo, e a gente vai, por fim, chegar no preço, para a gente saber se vale a pena ou se não vale a pena investir. E também eu quero que você acompanhe esse vídeo até o fim, porque eu tenho aqui um tipo de lição para passar para vocês depois que eu comecei a estudar um pouco essa empresa aqui. Então acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender qual a lição, qual o aprendizado que eu tive quando eu comecei a estudar essa empresa para ver se valia a pena ou se não valia o investimento. E agora eu quero fazer alguns comentários com relação à empresa e seus resultados. Você viu que ela não cresce desde 2013. Ela foi começar a voltar a ter um crescimento agora nos últimos trimestres. E hoje ela negocia com um PL dos últimos 12 meses, um PL de 32 vezes aproximadamente. Esse é o múltiplo de uma empresa de crescimento. Um múltiplo alto como esse exige que a empresa entregue um alto crescimento ano após ano. Mas você viu que a empresa não cresce há muitos anos. Ela foi ter um bom resultado nos últimos 3 trimestres. Então esse é o primeiro ponto. Ela tem um PL muito alto e esse PL é de uma empresa de crescimento, mas ela não vem apresentando crescimento, só nos últimos 3 trimestres. Pode ser que ela conseguiu acertar a mão e vai ter um alto crescimento daqui para frente? Pode, mas antes disso, quero mostrar outras coisas. Em relação à margem líquida dela. A margem líquida ela oscila demais, né? Tanto é que ela vai para o prejuízo, depois para lucro, então a margem vai do negativo para o positivo e oscila demais. Ela não tem uma margem constante. Então esse é um outro fator que eu queria chamar a atenção com relação a Santos Brasil. Terceiro fator que eu queria chamar a atenção, o recorde de lucro da empresa foi em 2012, com 270 milhões de reais em lucro. Hoje, mesmo depois de todo esse crescimento, ela teve um lucro nos últimos 12 meses de 172 milhões de reais. Ela não chegou no auge que ela teve lá em 2012. Então ela nem conseguiu chegar no auge, no recorde do lucro que ela teve lá em 2012. Mas imagine que ela conseguiu chegar no seu maior lucro lá de 2012. Se ela chegasse nesse recorde de lucro, ela ia estar negociando com um PL por volta aí de 20 e poucas vezes. Aí. Ainda assim é um PL muito elevado. Então ela ia ter que crescer muito para justificar um PL tão alto assim. Além disso, a empresa também ela possui um baixo retorno sobre o patrimônio líquido dela, que é o ROI. Então, ela tem baixo ROI, tem um baixo ROIC, que é um retorno sobre o capital investido. E agora eu queria chamar a atenção para a situação atual da empresa. Fui dar uma olhada nos últimos resultados aí dos últimos 3 trimestres e vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira coisa, ela teve um crescimento no seu lucro, mas ela também aumentou o CAPEX, né, que é o investimento que ela faz para expansão. O CAPEX no terceiro trimestre de 2021 foi de 88 milhões de reais, ou seja, uma alta de 54% em relação ao ano anterior, ao terceiro trimestre de 2020. E outra coisa que me chamou bastante atenção é o que me parece é que esse volume de exportações e importações ele foi positivamente impactado agora em 2021 por conta de toda a paralisação de 2020. Então é como se tivesse ficado uma grande demanda reprimida e todo esse volume, todo esse resultado que ela teve em 2021 foi por conta. Lógico, teve um crescimento ali, mas grande parte foi por conta de uma demanda reprimida. Então a pergunta que eu faço é, será que ela vai conseguir, depois que passar toda essa demanda reprimida, depois que a situação toda da cadeia logística se normalizar, será que ela vai continuar crescendo como ela mostrou nesses últimos 3 trimestres? Essa é uma grande dúvida que fica na minha cabeça. E agora, depois que você viu todo esse resultado da empresa e essas observações que eu fiz, eu queria chamar a atenção para a lição que eu aprendi avaliando essa empresa. Eu sei que todas essas observações que eu fiz, olhando o ROI, olhando a margem, olhando o crescimento do lucro, da receita, olhando o CAPEX, que é o investimento que ela está fazendo em expansão, e olhando o histórico passado dela, pode ser que isso não seja a melhor forma de avaliar o futuro de uma empresa
como a Santos Brasil. Mas uma coisa que eu acho de extrema importância é que existe uma coisa chamada de decisão de alocação. E o que é isso, basicamente? O meu dinheiro, ele é finito. Então, eu tenho um dinheiro e eu tenho que escolher onde que eu vou colocar esse dinheiro para ele ter uma melhor rentabilidade, lógico, ajustado ao risco que eu quero correr. Quando a gente avalia uma empresa como a Santos Brasil, como eu avaliei agora, existem múltiplos que não me chamam a atenção, existem múltiplos que eu acho que estão esticados, como o PL, existem múltiplos de rentabilidade, como ROI e ROIC, que também não me chamam a atenção, margens que oscilam demais, que também não me chamam a atenção. Então, o que é que eu penso quando eu olho uma situação como essa? Eu tenho dinheiro e eu preciso escolher a melhor opção para eu colocar aquele dinheiro para ele ter uma melhor rentabilidade. E quando eu olho a situação da bolsa como um todo, eu vejo diversas oportunidades onde meu dinheiro pode ser alocado e eu tenho uma alta expectativa de rentabilidade com um risco muito mais baixo. Então, a lição que eu queria passar para vocês é o seguinte: os melhores investimentos que a gente pode fazer são aqueles que a gente percebe de forma mais rápida. Se eu olhei, mesmo que eu não me aprofundei muito na empresa, se eu olhei e não vi características que me chamassem a atenção para ser um bom investimento, é melhor que eu talvez não gaste tanto tempo assim estudando uma empresa que não me chama a atenção logo de cara, para gastar meu tempo olhando outras oportunidades mais claras. Então é melhor direcionar o nosso tempo para aquelas oportunidades que são mais claras. Então, hoje eu olho a empresa e olho a bolsa como todas as oportunidades que elas me dão. Se eu tivesse uma situação onde a bolsa estivesse extremamente cara, com baixas oportunidades, onde eu não via tantas empresas assim para alocar o meu dinheiro, talvez fizesse sentido eu me aprofundar um pouco mais nessa empresa para ver se existia alguma oportunidade, já que a bolsa como um todo não estava me dando grandes oportunidades. Mas hoje, com a bolsa me dando várias oportunidades, muito mais claras, com menor risco e alto potencial de retorno, não vale a pena eu gastar meu tempo estudando empresa que não me chama atenção em nenhum aspecto até agora para tentar fazer um investimento nela. Então isso é uma decisão de alocação dos meus recursos. Eu escolho alocar onde eu tenho maior potencial, menor risco e onde eu tenho mais visibilidade de oportunidades. Então é basicamente essa avaliação que eu gostaria que vocês fizessem também. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa lição, esse aprendizado que eu também tive quando fui gravar esse vídeo. E eu queria te pedir um favor. Se você tem algum amigo que investe na Santos Brasil ou que está pensando em investir na Santos Brasil, ou algum amigo que precise ver esse vídeo, encaminhe para ele, copie o link desse vídeo e encaminhe para ele, porque pode ajudar ele de alguma forma esse vídeo aqui. Então copie o link e encaminhe para seus grupos de WhatsApp, para seus grupos de investimento, lá no Telegram, etc. Envie para os seus amigos, envie para os seus grupos de investimentos, porque isso pode ajudar demais essas pessoas. E outra coisa, se eu agreguei valor para você, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo aqui, eu peço mais um favor, para você curtir, dar um likezinho nesse vídeo e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Tem um botão inscreva-se, você clica e seja um inscrito no meu canal, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso me ajuda demais aqui também no crescimento do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.